Seja bem-vindo ao Empresarial Legal. Hoje vamos aprender sobre sociedade não personificada, o que é e quais são. Vamos ver os artigos 981 até 996 do Código Civil. Vamos nessa? So let's get down to business. Antes de adentrarmos nos artigos 981 para frente, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o artigo 980-A do Código Civil. O artigo 980-A falava sobre EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Esse artigo foi revogado em 2022 porque já havia possibilidade da sociedade limitada unipessoal, fazendo assim que a EIRELI não fosse mais necessária dentro do Código Civil e das empresas. Por isso, foi revogada a lei da EIRELI e passou a ser utilizada a sociedade limitada unipessoal, já que é exercida por um único sócio. De acordo com os artigos 981 a 985 do Código Civil, direito societário compreende no estudo das sociedades. E nele está descrito que uma sociedade ela só possui personalidade jurídica quando faz a sua inscrição perante o órgão, o registro próprio, o órgão correto ali do Estado. Por exemplo, a Junta Comercial de cada Estado, então tem a JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, e na forma da lei dos seus atos constitutivos. E o que seria sociedade? Sociedade é quando duas ou mais pessoas se unem e se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercer uma atividade econômica que resulte, em lucro, E esse resultado é partilhado entre essas pessoas que se uniram. Para simplificar, a sociedade ela tem alguns elementos nela, que seriam a pluralidade de sócios, o affectio societatis, então, a vontade dos sócios em ter aquela empresa, tá? Affectio societatis, estar junto para fazer crescer aquela empresa, a contribuição para o capital social e a partilha de resultados. E o que são sociedades personificadas e não personificadas? Sociedades personificadas são aquelas que possuem pessoa jurídica, enquanto as não personificadas não possuem pessoa jurídica e sim é exercida por uma pessoa física. E pelo Código Civil existem duas sociedades que não são personificadas: a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. De acordo com o artigo 986 do Código Civil, sociedades em comum são aquelas que ainda não foram inscritas no órgão de registro competente e por isso são conhecidas como irregulares ou sociedade de fato. Essas sociedades de fato, para terceiros, ela pode ser comprovada por qualquer meio de prova, enquanto os sócios devem ter uma prova documental sobre essa sociedade existente ou devem provar que o terceiro sabia que estava lidando com uma sociedade e não apenas com o sócio. Quanto à responsabilidade, o artigo 990 do Código Civil traz que as sociedades em comum, elas têm uma responsabilidade solidária e ilimitadamente para os sócios, sem benefício de ordem, tá? O que acontece? A pessoa física, como não há a pessoa jurídica, a pessoa física, os bens, o CPF, do sócio, os bens do sócio particular entra na empresa. Então não há a divisão entre os bens da empresa e os bens do sócio, tá? Então assim, quando a pessoa fala que uma sociedade não é personalizada, os bens particulares do sócio faz parte dos bens da empresa,
diferente do que ocorre com a pessoa jurídica, tá? Existem também 2 enunciados do Conselho da Justiça Federal que regulam a responsabilidade dos sócios em comum, que são os enunciados número 210 e 212. As sociedades em conta de participação são conhecidas como sociedades secretas, porque na verdade elas são um contrato especial de investimento. Calma que eu já vou explicar. A sociedade em conta de participação, ela possui 2 tipos de sócio: o sócio ostensivo e o sócio conhecido como participante, investidor ou oculto. O sócio ostensivo é aquele que aparece para terceiros e que responde com os seus bens às obrigações da empresa, tá? Então, é ele só quem é o dono, entre aspas, né, da empresa. O sócio investidor, o oculto, o participante, na verdade, ele oferece um capital, ele ajuda no financeiro da empresa sem aparecer para terceiros. Por isso que ele é oculto. E por ele não aparecer para terceiros, ele não responde pelas obrigações da empresa, obtendo somente, então, os lucros quando esta dá. E também por ele não estar ali no quadro societário, se o investimento dele acabar não ajudando a empresa, ele vai acabar perdendo aquele valor de investimento também. A sociedade em conta de participação, mesmo que inscrita nos órgãos, no registro correto e competente, ela não vai possuir a pessoa jurídica, tá bom? E o contrato social, ele só produz efeito para os sócios, os ostensivos, né? E não ao sócio oculto. Cabe lembrar que para comprovar as sociedades em conta de participação é admitido qualquer meio de prova, tá? E agora um bônus para a gente finalizar essa aula. O sócio oculto, o investidor, né, ou o participante, ele pode pedir prestação de contas e fiscalizar a empresa, mas ele não pode intervir na relação da empresa com terceiros, sob pena de responder também como sócio ostensivo. Essa foi mais uma aula de Direito Empresarial no Empresarial Legal. Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos, siga o Empresarial Legal no Instagram, que é o @empresariallegal. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe com todo mundo aí e saiba que estaremos aqui toda semana trazendo conteúdo curto, mas muito importante para ensinar você a aprender direito empresarial de uma maneira muito mais simples. Tá bom? Um beijo e até semana que vem.